Lição de número 1: Avivamento espiritual. Querido professor, querida professora, o avivamento é uma necessidade da Igreja de Cristo ao longo de sua história. Aliás, a indiferença e a letargia espiritual sempre estiveram presentes como obstáculos ao desenvolvimento espiritual dos crentes. Por isso, neste trimestre, estudaremos Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Queridos irmãos, nos dias presentes, mais do que nunca, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo necessita de um avivamento espiritual. Em muitos lugares no Brasil e no mundo, tem-se a impressão de que uma frente fria tem passado por muitas igrejas. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olhe, queridos irmãos, hoje estamos iniciando mais um ano novo e desejamos a todos os queridos irmãos um ano repleto de realizações na presença do Senhor Jesus Cristo. Você está na Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema que nós estaremos estudando neste novo trimestre é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje, queridos irmãos, estudaremos a lição de número 1, cujo tema é o avivamento espiritual. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 1. O tema é o avivamento espiritual. O texto áureo se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verdade prática diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para a leitura bíblica em classe. São dois textos da nossa leitura bíblica em classe. O primeiro texto se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 12 até o 15. E o segundo texto se encontra no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 5 até o versículo de número 9. Muito bem, meus queridos irmãos, na apresentação da lição nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é conceituar avivamento. Segundo objetivo, elencar as condições para um avivamento espiritual. E o terceiro objetivo, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Meus queridos irmãos, estudaremos os 3 pontos da nossa lição com os seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar o que é avivamento espiritual. Diz assim a sinopse do primeiro ponto: diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. No segundo ponto, nós vamos estudar sobre as condições para o avivamento espiritual. As condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus,
oração e busca a face do Senhor e arrependimento dos pecados. No terceiro ponto, temos como base o texto de Ageu, capítulo 2, versículos 5 ao 9. Estaremos estudando no terceiro ponto sobre a necessidade de um avivamento espiritual. E a sinopse do terceiro ponto diz assim: como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja de hoje. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. E eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. O terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições estão sendo agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta caso você perca algumas das lições. A você que nos tem acompanhado semanalmente aqui no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Meus queridos irmãos, eu quero trazer aqui os meus agradecimentos ao pastor Glauco Gomes, que nos tem abençoado com essa linda revista da Escola Bíblica Dominical. E você pode também adquirir o seu material com o nosso ilustre e querido irmão Glauco Gomes. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. No primeiro ponto nós vamos estudar o que é avivamento espiritual. No primeiro tópico, queridos irmãos, vamos estar trazendo a definição. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Este é um termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. Perceba que o avivamento pode ser definido como o retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração. É o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser até aos confins da terra. Mas, meu irmão, o que é avivamento? Avivamento é o sopro de Deus, é uma obra de Deus periódica e poderosa. É o avivamento que coloca a igreja em seu primeiro amor, produzindo convicção e confissão de pecados, santificando e movimentando-a por inteiro. É o avivamento que move as coisas novas, você sabia disso? As realizações extraordinárias em diversas áreas da evangelização, das missões, do socorro aos sofrimentos humanos. Meu querido irmão, o avivamento, através do Espírito Santo de Deus, é injeção de vida nas veias dos cristãos. É clorofila numa folha seca de verão. Meus queridos irmãos, o segundo tópico do primeiro ponto fala sobre a pré-condição para o avivamento. Por exemplo, a existência de uma situação indesejável é pré-condição para o avivamento. Deus disse a Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou
se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7 e versículo de número 13. Perceba, meus irmãos, esses acontecimentos trágicos sempre aconteceram, perturbando Israel por causa do pecado e da desobediência aos mandamentos do Senhor. Numa perspectiva espiritual, uma situação caótica que venha afetar todas as áreas na vida de um povo, ou de uma nação, ou de uma igreja, geralmente é uma pré-condição para que haja um avivamento. Veja, meus queridos irmãos, que neste texto aqui que nós lemos, a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Muito bem, meus queridos irmãos, a aula está maravilhosa e eu convido você agora para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, as condições para o avivamento espiritual. No primeiro ponto, nós estivemos estudando sobre as pré-condições para um avivamento e agora nós vamos estudar sobre as condições para um avivamento e você vai descobrir agora quais são essas condições. Vejamos, meus queridos irmãos, o que nos diz a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo de número 13 até o 17, diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração neles estarão para sempre. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Meus queridos irmãos, nós vamos estudar agora quais são essas condições para um avivamento espiritual. Primeira condição é uma crise. Isso mesmo. É importante afirmar que avivamento não acontece de qualquer maneira e nem por qualquer movimento avivalista promovido por pregadores, mensageiros ou representantes de igrejas ou grupos ditos espirituais. Ninguém, por mais santo que seja, produz avivamento espiritual. O avivamento vem de cima, o avivamento vem dos céus, o avivamento é produzido por Deus, pelo seu Espírito Santo. A segunda condição, meus queridos irmãos, para um avivamento é humilhação diante de Deus. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Nesse texto aqui, meus queridos irmãos, vemos alguns aspectos importantes que antecedem um avivamento espiritual: arrependimento, oração e correção nacional. Tudo isso são exigidos. Veja o versículo de número 14. Deus espera que seu povo, chamado pelo seu precioso nome, se o tiver desonrado devido à prática de iniquidades, honrem-no, aceitando o castigo que merecem devido às iniquidades cometidas. Eles deveriam se humilhar debaixo da sua potente mão, orar pelo perdão e buscar a face e o favor de Deus. Terceira condição para um avivamento, queridos irmãos, é orar e buscar a face do Senhor. É importante dizer que
Não haverá avivamento sem oração. Se para Israel a oração era o meio pelo qual o povo humilhado e quebrantado diante de Deus podia dirigir-se a Ele, suplicando a sua bênção e o seu perdão para resolver crises espirituais e morais que afligiam o seu povo. Imagine nos dias atuais, quando grande parte dos que se dizem cristãos não dão valor à vida de oração e preferem ocupar o tempo precioso com coisas supérfluas, como entretenimentos, como redes sociais, que além de não ter valor para a vida cristã, são verdadeiras armadilhas para o seu afastamento da presença de Deus. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5 e versículo de número 16. E ainda diz assim a palavra do Senhor: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4 e o versículo de número 5. Está muito difícil haver avivamento em muitas igrejas hoje em dia. Veja que a maioria dos crentes, mesmo os pentecostais, não gostam de oração, não gostam de orar. Os cultos de festas, de eventos e comemorações especiais são superlotados, mas a frequência é bastante reduzida nos cultos de oração. Você já percebeu isso, queridos irmãos? São raras as exceções, é claro. Sem dúvida alguma, podemos dizer que essa é uma das razões mais fortes pelas quais Deus não manda um avivamento no cerne das igrejas evangélicas. Veja que nos diz o texto: buscar a face do Senhor. E buscar a minha face, diz a Bíblia Sagrada. No item anterior, temos o requisito da oração como indispensável para que haja avivamento. Nessa terceira condição aqui, meus queridos irmãos, temos algo mais profundo ainda. Orar pode ser tão somente expressar o que se quer obter de Deus por meio de palavras. Buscar a face do Senhor indica, porém, uma atitude muito mais profunda. O suplicante, além de orar, esforça-se mais para alcançar o que deseja, e desse modo o avivamento requer oração e busca pela face de Deus ou pela sua presença, mas isso de uma forma intensa. Vamos agora para a quarta condição para que haja avivamento: conversão sincera dos pecados. Nos diz a palavra do Senhor: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria, meus irmãos. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66 e versículo de número 13. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para estudar conosco o terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre a necessidade de um avivamento espiritual. E o texto base do terceiro ponto é o livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículos 5 até o versículo de número 9. Que diz assim: segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus.
Veja, meus queridos irmãos, que o livro do profeta Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento. Como você sabe, Ageu foi o primeiro profeta do período pós-cativeiro babilônico, juntamente com Zacarias, seu contemporâneo. Ele foi usado por Deus para encorajar o povo a reconstruir o Templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Ageu foi um profeta para os remanescentes de Judá que haviam passado 70 anos no cativeiro e que agora voltavam à sua terra. Tudo estava destruído e teriam que reconstruir tudo novamente: o templo, suas casas e os muros de Jerusalém. Por volta do ano 538 a.C., assim que tiveram a permissão para voltar à sua pátria, veja isso, irmãos, o povo judeu ficou animado com a possibilidade de reconstruir o templo. Entretanto, devido a algumas oposições externas, o projeto da reconstrução do templo ficou abandonado e o povo desanimado. Isso mesmo. O povo começou a se preocupar mais com o conforto pessoal do que com as coisas de Deus. Foi neste cenário aqui, meus queridos irmãos, um cenário decadente, que Deus levantou o profeta Ageu para profetizar. A fé estava esmorecida. Não havia coragem e força para fazerem a obra de Deus. Então, Deus levantou o profeta Ageu para profetizar um avivamento, um renovo, uma mensagem de ânimo para o povo de Israel. Veja o que diz o versículo de número 7. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Veja também o que diz o versículo de número 8. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa e dela me alegrarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Versículo de número 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Veja, meus queridos irmãos, o profeta chamou o povo ao arrependimento e os conclamou a retomarem a construção do templo. E a partir do versículo de número 12 do primeiro capítulo, vemos que o povo deu ouvido à voz do Senhor por intermédio de Ageu. Agora, no capítulo 2 do livro do profeta Ageu, quase um mês depois da primeira mensagem que Ageu trouxe da parte do Senhor, veja isso, queridos irmãos, encontramos mais uma palavra de encorajamento. Quando os construtores retomaram o projeto da reconstrução do templo, aparentemente houve uma grande frustração. Sabe por quê? Porque começaram a comparar a construção atual com o templo anterior, o mesmo que foi construído nos dias de Salomão. Veja, livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos de número 1 até o versículo de número 3. O primeiro templo era magnífico, era extraordinário em riquezas, e o segundo templo parecia ser infinitamente inferior. A realidade do povo também já não era a mesma. Nos dias de Salomão, o reino estava unido e havia grande prosperidade. Nos dias de Ageu, o povo tinha acabado de sair do exílio e faltavam, meus queridos irmãos, recursos. Diante de tal realidade, o povo ficava cada vez mais desanimado. Então, o Senhor começou a encorajar aquele povo, começando, sabe por quem? Exatamente, começando pela liderança, na pessoa de Zorobabel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque,
o sumo sacerdote. Tamanha era a necessidade de um encorajamento que no versículo de número 4 lemos uma tripla repetição da expressão ser forte. Esse período foi registrado pelo profeta Ageu, que é o ponto central deste comentário aqui no terceiro ponto da nossa lição. É em Ageu, queridos irmãos, que encontramos a promessa de Deus de que, apesar dos insucessos e apesar das oposições aos seus planos, a glória desta última casa, o segundo templo, seria maior do que a da primeira. A construção foi questionada por inimigos da obra. O rei Dário, entretanto, consultando os registros do reino, autorizou o seu prosseguimento, proibiu que os judeus fossem importunados e mandou ajuda para a construção. Isso está no livro de Esdras, capítulo 5, versículos 6, 7 e o versículo 12. Prova de que, quando Deus abre porta, ninguém fecha. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a última casa, foi concluída no ano 516 a.C. A construção do templo provocou tanta alegria no coração do povo que este voltou a realizar o culto a Deus no seu lugar, consagrando ao Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Segundo o tópico do nosso terceiro ponto, meus queridos irmãos, fala sobre a necessidade de um avivamento espiritual. Olhe, meus irmãos, nos dias de hoje, há muitos cristãos que estão cansados espiritualmente, estão sentindo um desgaste espiritual, caíram na rotina da vida cristã, o materialismo, o secularismo, o esquecimento das bênçãos de Deus, a descrença, o esfriamento do amor, o orgulho, o sectarismo e muito mais tem afetado muitos cristãos nos dias de hoje. Meu querido irmão, é preciso que aconteça um despertamento espiritual, um avivamento em nossos corações. Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que diz assim a palavra do Senhor: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A maior necessidade de nossos dias hoje é um avivamento que venha do alto. Creio que todos concordam da urgente necessidade de um avivamento na Igreja de Deus na época atual. Não somente em nossa igreja, mas em todas as igrejas de todas as denominações, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Queridos irmãos, nos dias de hoje, há muitos crentes se desligando das coisas de Deus. Não é verdade, queridos irmãos? As coisas espirituais para esses crentes não são mais prioridades. Os cultos das igrejas não têm mais sabor para esses crentes. Orar, ler a Bíblia, para esses crentes, isso são coisas de quem não tem o que fazer. O prazer pessoal, o materialismo e os embaraços dessa vida estão em primeiro lugar para esses crentes. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos acorde e nos desperte para as coisas espirituais. Diz Abacuque capítulo 3 e versículo 2: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Hoje, muitas vezes ficamos lendo livros dos avivamentos que aconteceram na história da igreja e nos tornamos saudosistas desses tempos, quando o Espírito Santo de Deus desceu de uma maneira poderosa sobre a igreja. Querido professor, querida professora, é desejo expresso da parte de Deus mandar um avivamento à sua igreja, mas Ele quer que nós
o busquemos com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho. Leve essa mensagem para a sala de aula, diante dos seus alunos, e leve-os a buscar um verdadeiro e pleno avivamento. Para concluir, queridos irmãos, quero vos dizer que quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, e então o avivamento espiritual não tardará. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Fazendo isso, você estará abençoando outras vidas com essa tão importante mensagem. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe sempre e desejo a todos um feliz ano novo.